Agora vamos para a palavra, nova aliança, a fé que funciona na vida real. Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34. Jeremias. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o marido deles, declara o Senhor. Esta aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha aliança no íntimo deles, e as escreverei no seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, declara o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém? Nós falamos aqui sobre a soberania de Deus, falamos aqui sobre alianças. Esses são princípios fundamentais para entendermos a palavra de Deus. Sobre a aliança, falamos da aliança da inocência lá no Jardim do Éden. Falamos sobre a aliança com Noé, falamos sobre a aliança com Moisés, a aliança com Davi, e agora nós estamos sobre a nova aliança. A antiga aliança, também chamada Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, essa era o que? Sombra daquilo que iria aparecer. Ou seja, era apenas uma forma de levar as pessoas até Cristo. Pastor, mas por que a lei não funcionou? A lei é perfeita, porque a lei é espiritual. Mas a lei não funcionou não por causa da lei, mas por causa do homem que não tem condições de se submeter ao senhorio da lei. Não tem condições de obedecer completamente, por isso o homem peca. Por isso todos nós erramos. Romanos 3:23 e Romanos 6:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós somos pecadores. Então qual é a função da lei? A lei serviu para mostrar o nosso pecado. A lei serviu para mostrar a nossa condição. Moisés, quando tirou o povo do Egito, ele saiu pelo deserto e chegou até o Rio Jordão. Moisés representa a lei. Moisés não entrou na terra prometida. E Moisés é um tipo, uma prefigura, uma sombra de Cristo. Mas quem que entrou? Josué. E Josué, como é que se chama Josué no Novo Testamento? Jesus, Yeshua. Então Josué é um tipo de Cristo, ou seja, a lei, ela não nos leva a alcançar a salvação. A lei mostra a nossa condição de pecador, mas quem nos leva para a salvação é Yeshua, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então agora eu quero falar com você, já que no domingo passado nós falamos sobre a base da nova aliança, agora vamos para a aplicação prática da nova aliança. Primeiro, identidade antes do comportamento. Amém? Então na nova aliança você não obedece para pertencer, você pertence, por isso obedece. Amém? Você não precisa vir na igreja para pertencer, para fazer parte da família. Você já é família de Deus. Você já é filho e filha de Deus. Amém? Você já foi adotado.
como filho e filha de Deus. Então agora, quando eu entendo que eu não faço o que é certo pelo medo de ir para o inferno, não faço isso. Eu faço o que é certo. Eu obedeço ao meu pai, porque eu amo. Eu obedeço ao meu pai, porque eu quero dar glória para ele. 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa que seja para a glória de Deus. Eu faço o que é certo por quê? Por que eu obedeço? O livro de João fala: quem me ama, obedece. Quem me ama, obedece. Quem me ama, obedece. Então, a obediência é um sinal inequívoco. A obediência é um sinal claro de duas coisas. Primeiro, eu só obedeço quando eu tenho fé. Eu só obedeço quando eu amo. Então, quando eu obedeço, é um sinal claro do que eu amo e que eu creio, que eu tenho fé. Então, é muito fácil de ver realmente quem é filho de Deus. É só ler os frutos. É só ler o comportamento. É só ler as atitudes. Se tu tem uma atitude coerente com o Evangelho, você é filho e filha de Deus. Eu não estou falando em não pecar. Todos nós erramos. Eu estou falando de uma atitude coerente. Eu estou falando de um posicionamento. Eu estou falando de um andar segundo o Espírito e segundo a palavra. A cada dia, nós temos que perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, onde estou errando? Onde estou desagradando? O que eu tenho que corrigir? Quais ajustes têm que ser feitos na minha vida? Quem eu tenho que me aproximar? Quem eu preciso me afastar? Estão entendendo, queridos? São circunstâncias, são pessoas, são ambientes que alguns eu tenho que fazer aquela oração. Abre a porta, que tem que ser aberta, e fecha a porta, que tem que ser fechada. Ou seja, é Deus, através do seu Espírito, que vai aproximar quem tem que aproximar, vai afastar quem tem que afastar. Mas eu preciso ser intencional. A minha fé, Romanos 12:1, tem que ser uma fé racional. Amém? A minha fé tem que ser uma fé que eu preciso questionar os meus comportamentos. Pastor, como é que eu sei se estou certo? Simples. Pergunta a ti mesmo: se fosse Jesus, faria o que eu faço? Se fosse Jesus, pensaria dessa forma? Se fosse Jesus, agiria como eu ajo? Então você pergunte a si mesmo: o que Jesus faria no meu lugar? Simples assim. Se Jesus não faria, não faça. Mas eu não consigo. Peça ajuda para Deus. Peça sabedoria para Deus. Tiago capítulo 1. Que a todos dá. Amém? A sabedoria do alto, a que vem de Deus, é essa sabedoria que faz com que as minhas ações sejam mais próximas daquilo que Deus deseja para a minha vida. Pastor, mas eu errei. Muito simples. Eu sempre falo aqui para você não esquecer. Quando você errar, 3 palavrinhas mágicas. Primeiro, assume o teu erro. Eu errei. Tem que ser muito homem, muito mulher, para assumir o erro. Porque assumir o erro requer o quê? Humildade. E nem todos têm humildade. Segundo, peça perdão, peça desculpa. Também humildade. Terceiro, confirma que você ama aquela pessoa. Então, eu errei, me perdoa e eu te amo. Se nós usarmos essas 3 palavrinhas mágicas nos nossos relacionamentos, dificilmente vai dar ruim. Por quê?
Porque quando você já sai da frente, o mais inteligente, o mais sábio, já pede perdão logo, me perdoa porque eu errei, eu fiz tal coisa. Mas não fala no genérico, me perdoa se eu fiz alguma coisa. Não, me perdoa porque eu falei demais, me perdoa porque eu gritei, me perdoa porque eu critiquei, me perdoa por algo específico que você fez. Amém? 3 palavrinhas mágicas que salvam o casamento. 3 palavrinhas mágicas que salvam o relacionamento. 3 palavrinhas mágicas que juntam as pessoas para mais perto, uma das outras, e de Deus também. Mas essas 3 palavrinhas mágicas estão sobre um alicerce. O alicerce é humildade. Amém? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Quem quer cair em ruína, em desgraça, seja soberbo, seja arrogante, seja orgulhoso, porque Deus abomina o orgulhoso, mas Deus dá graça. Deus levanta o humilde. Aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém? Então, quando nós compreendemos que somos de Deus e viemos de Deus e trabalhamos para Deus, nós somos o que? Aqui nessa terra, embaixadores de Cristo. Ou seja, nós pregamos e defendemos o que? A nossa nação, o nosso país, que é o reino de Deus. Amém? O que o embaixador faz? Ele trabalha para o bem do seu reino. Ele trabalha para mostrar a grandeza do seu reino. Ele trabalha para que as outras pessoas, porque está em outro país, em outro território. Mas a embaixada é considerado o território do seu país. Você está nessa terra, mas não pertence a essa terra. Amém? Você está aqui, mas a Bíblia diz que nós somos o quê? Peregrinos. Nós estamos aqui nessa terra por um período de tempo pequeno em relação à eternidade. Você é propriedade exclusiva de Deus. Povo escolhido, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Mas você tem uma missão, você tem um propósito aqui nessa terra. E qual é o propósito, pastor? Falar das boas novas. Você já foi salvo? Por que você não fala mais? Por que você não testemunha mais? Por que você não pede oportunidade para falar de Deus com graça, com sabedoria, com unção? Eu sempre digo, você não precisa e não pode, não deve ser um crente chato, crente querendo empurrar água abaixo Jesus para as outras pessoas. E como é que você vai falar se você está sempre triste? Como é que você vai falar se está sempre criticando, murmurando? Uma vez eu li essa passagem e me chamou muita atenção. Eu fiquei questionando porque naquele momento eu estava vivendo uma vida, eu estava muito infeliz, aborrecido, triste. Na verdade eu estava bravo com Deus. E a palavra era: nós somos o povo mais feliz dessa terra. Mas eu não compreendia porque essa palavra para mim era uma contradição, porque eu estava num momento muito feliz. Na verdade eu estava vivendo um luto. E luto faz parte. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas, inclusive para se entristecer. Mas eu não posso viver sempre triste. A dor, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem
pelo amanhecer. Então a tristeza, o problema, o dilema, a tempestade, os gigantes, as coisas ruins vão acontecer. Mas eu tenho que compreender que isso vai passar também, porque tudo passa, mas as minhas palavras não passarão. Você compreende isso, queridos? Você se comporta porque você é. A tua identidade faz com que você tenha ações, pensamentos, falas e prática, comportamentos adequados e coerentes com o que você é. Então, a primeira coisa, vai para o futuro, daqui 5 anos, e vê e faz uma visita para o teu eu do futuro. Ou então, fica onde você está, e o teu eu do futuro, daqui 5, 10 anos, vem até você, e essa pessoa que é você mais velha, vai ter uma conversa contigo. Se o teu eu do futuro viesse agora conversar contigo, assim como tu foi conversar com a tua criança, o que essa pessoa que é tu mesmo, daqui 5 anos ou 10 anos, falaria para ti? Quais as sugestões, as orientações, as dicas que essa pessoa daria para você, que é você mesmo? Se você quer ser um filho de Deus, uma filha de Deus, comece a se comportar hoje, não espera para amanhã. Ah, pastor, mas eu quero aproveitar a vida, eu quero não sei o quê. Queridos, você pode ser feliz hoje com Deus, junto ao teu lado. Não precisa esperar para amanhã. Não precisa beber, não precisa se drogar para isso. Apenas se enche de Deus. Amém? A palavra de Deus diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou na mente do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você crê na palavra de Deus, começa a viver hoje. Ah, mas eu não consigo. Consegue, começa com pouca coisa. Mas eu não consigo estudar a Bíblia por 1 hora. Lê um capítulo. Mas eu não consigo ler um capítulo. Leia 2, 3 versículos. Você vai ver que lê um versículo, já vai puxar para outro. Daqui um pouquinho leu 2, 3 capítulos. Uma média de 3 capítulos por dia. Você lê toda a Bíblia em 1 ano. 3 capítulos por dia. É simples. Se eu acessar minha identidade, isso vai mudar meu trabalho, isso vai mudar meu relacionamento com os meus filhos, vai mudar meu relacionamento conjugal, vai mudar onde eu estou, ou seja, a palavra de Deus diz: onde eu colocar a planta dos meus pés é meu território, e tudo que eu fizer vai prosperar. Você crê nisso? Acredita, verbaliza, prega para ti mesmo? Como assim, pastor? A palavra de Deus diz: assim como tu se vê na tua mente, assim você é. Qual é a imagem que você tem de você mesmo? Eu tenho uma imagem de uma pessoa vencedora, de um filho de Deus. Eu imagino Deus colocando os anjos, e os anjos vão na frente, cuidando de tudo, destruindo fortalezas, derrubando inimigos, eu pisando e indo para frente. Eu me vejo assim. Como pastor, bem-aventurado. Mateus capítulo 5. O que significa bem-aventurado? Em alguma tradução diz felizes, mas em outra tradução diz que mais que felizes. Prefiro essa. Mais que feliz. Eu sou bem-aventurado, ou seja, eu sou mais que
feliz. Por quê? Porque Deus me ama. Por quê? Porque Deus me escolheu. Por quê? Porque Deus me salvou. Por quê? Porque Deus me libertou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus é vida, mas Deus também é liberdade. Eu posso ser real contigo? Ou nós somos escravos de Cristo, ou nós somos escravos do mundo. O escravo de Deus, o escravo de Cristo, é aquele que já morreu com Cristo. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu fui morto, e agora, assim como o Senhor ressuscitou, eu também ressuscito, como uma nova criatura. E todas as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Você já está morto. Você já está morto e não sabia disso. Morto e morto para quê? Para o pecado. Morto e morto para quê? Para o mundo. Morto e morto para quê? Para o diabo. E vivo para Cristo, vivo para Deus. Amém? Ser escravo de Cristo significa que eu sou verdadeiramente livre. Eu quero. Na verdade, eu preciso de Deus. Essa que é a maior verdade que existe. Desesperadamente eu preciso de Deus. Desesperadamente eu não sei viver sem Cristo. Ele é tudo para mim. Ele é o meu primeiro pensamento. Ele é a minha última respiração. Ele é o sonho, o desejo, a vontade, é tudo. Você deseja Jesus dessa forma, nessa profundidade, porque um dia a morte vai bater na nossa porta. Mateus 12, 20. No Lucas 12, 20. Pode colocar, Lucas 12, 20. Louco. Lucas 12, 20. Contudo, Deus lhe disse, insensato, eu estou sendo louco. Essa mesma noite a sua vida será exigida, então quem ficará com o que você preparou? E outra tradução diz, louco. Quem é que tem a tradução que diz louco? Levanta a mão. Na revista atualizada. Eu gosto mais dessa. Às vezes que é boa também, insensato. Aquele que vive só pelo hoje, aquele que vive só pelo materialismo, aquele que vive só pelo dinheiro, nunca se fartará do dinheiro. E aqui Jesus estava sendo questionado por dois irmãos por causa de uma herança. E aqui Jesus falou então sobre uma história de um homem que plantou e a plantação foi excedente, que teve que fazer novos silos e acumulou muita riqueza. E aí Jesus falou, louco, se hoje você morrer, para onde você vai? O que você está preparado? Está entendendo, queridos? Eu não sou contra, e eu falo muito aqui que nós precisamos viver bem nessa terra, ser feliz nessa terra, ter grandes oportunidades, diversidade, e aproveitar bem tudo que Deus nos coloque em nossas mãos. Mas primeiro, o reino dos céus. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos quando nós vamos ser chamados.
E aqui não adianta ser velho ou novo, porque qualquer um pode morrer. Para morrer, basta estar vivo. E a grande questão é, se você for chamado hoje, você está preparado? Preparada? Ai, pastor, que papo é esse? Eu quero falar sobre vida. Mas a morte faz parte da vida. Assim como a doença também faz parte, a saúde também faz parte. A grande questão é Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Só que nós temos uma compreensão que tudo posso naquele que me fortalece, mas só coisas boas. Não! Aqui Paulo está dizendo aos Filipenses, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar por abundância, mas também posso passar por escassez. Eu posso estar satisfeito, como também posso passar fome, necessidades. Então, independentemente do que eu vou passar, eu tudo posso em Jesus. Ou seja, eu posso suportar qualquer coisa. Amém? Deu para entender? Não importa o que você está passando. Não importa as tuas lutas. Deus está te vendo. Amém? Pastor, mas eu fui traído. Fui abandonado. Fui rejeitado. Pode, porventura, uma mãe que amamenta abandonar o seu filho? Mesmo que essa mãe abandone, eu, Senhor, jamais abandonarei. Está entendendo, queridos? Nós temos um Deus que já provou o seu amor por nós. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não precisa provar o amor, Ele já provou. Pastor, e quando eu peco, quando eu erro, 1 João 9, a gente tem que confessar a Deus os nossos pecados, e Deus nos perdoa, nos purifica, nos absolve, e dos nossos pecados não lembra mais. Amém? Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Dos nossos pecados não lembra mais. Amém. Queridos, como é que está a tua vida espiritual? Como é que está a tua conexão com Deus? Tem pessoas te esperando lá, que já partiram antes. Amém? Você quer se encontrar com essa pessoa? Deseja viver primeiro. Não deseja morrer. Só Deus que dá a vida pode tirar a vida. Amém? Amém. Às vezes não é nem consciente, é inconscientemente. Eu quero falar para você que está me ouvindo. Essa doença que está sobre a tua vida, ela veio porque você permitiu. Mas se você pedir para Deus, Deus pode tirar. Se você agora olhar para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor pode te curar e ressuscitar as células do teu corpo e trazer vida e vida com abundância. E a segunda, a glória da segunda casa vai ser maior e melhor que a da primeira. Apenas faça isso. Confessa a Deus os teus pecados. Busca o Senhor e Ele vai te curar e te salvar. Amém? Fique em pé nesse momento.
em nome de Jesus. Pode colocar o Pix para nós, por favor. Eu quero que você pare, pense, que você medite nessa palavra. Tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Eu quero que você possa compartilhar essa palavra com o teu amigo, com a tua amiga, no Facebook, no WhatsApp, nas redes sociais, no YouTube. Ou seja, tem pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E essa mensagem vai tocar no coração delas e vai trazer vida. Então faça isso. Mas não faça por mim. Faça porque Deus está tocando no teu coração. E você realmente quer que essa mensagem possa alcançar essas pessoas. Agora nós vamos louvar e adorar o Senhor com o nosso dízimo e nossas ofertas. Pega na tua mão e vamos consagrar o Senhor. Se você que está nos ouvindo, se quiser contribuir, está aqui o nosso Pix, a conta da nossa igreja. Você fique bem à vontade para isso também. Aquilo que Deus colocou no teu coração. Ah, mas eu me sinto pressionado. Então não dá. A palavra de Deus diz que a oferta tem que ser feita de uma forma alegre, voluntária e frequente. Mas só faz se você se sinta abençoado por Deus. Se não se sentir, não faça. Deus amado, Deus bendito, nós colocamos agora o teu povo. Povo esse que se chama pelo teu nome. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe a todos que aqui estão. Que o Senhor possa fazê-los frutificar. Que o Senhor dê sabedoria para que eles possam agir como bons mordomos. Para que eles possam, Deus amado, verdadeiramente ofertar com alegria, de uma forma voluntária, sem pressão nenhuma, e de uma forma recorrente, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Por louvor, você vai poder ofertar ao Senhor em nome de Jesus.